Meus queridos aluninhos do segundo ano do liceu, estamos na unidade 19 e vamos falar um pouquinho sobre ângulo limite e o fenômeno da reflexão total. Vamos lá. A gente viu em aulas passadas, certo? Sobre o fenômeno da refração, que é a mudança da luz de meio. Então você tem aqui um meio, que no caso a gente vai estudar a situação onde eu estou indo do meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, por exemplo, aqui pode ser a água, a gente sempre vai usar água e ar para comparar, né? E aqui sendo o ar. Então você está indo de um meio onde a velocidade da luz ela é menor para um meio onde a velocidade da luz ela é maior. Bom, nós vimos na aula passada que quando isso acontece, a luz ela tende a se afastar da normal. Então, se ela ia passar direto aqui, ela dá uma afastadinha da normal, fazendo um ângulo R aqui, certo? Esse é o nosso ângulo R. Bom, aqui vale todas as equações que a gente já aplicou, inclusive o não sei, não senhor, né? Opa, não sei, não senhor, seno de I, igual N2 seno de R. Então a gente consegue calcular os ângulos, enfim, assim vai, né? Bom, importante você se lembrar que além da refração, que é quando a luz ela penetra no outro meio, né, que ela saiu da água e foi lá para o ar, acontece um outro fenômeno também, que é o fenômeno da reflexão, tá? Então uma parte da luz ela bate aqui nessa parede de separação entre os dois meios e ela volta para a água, fazendo aqui um ângulo Rzão, que eu vou chamar ângulo de reflexão, igual ao ângulo de incidência. Tudo bem? Então esses fenômenos eles acontecem simultaneamente. Uma parte da luz vai para lá e uma parte da luz fica. Tem exercício que ele se preocupa mais com o raio refratado, esse raio aqui a gente chama de raio refratado, tá? Então ele é o raio refratado. Por que que ele é refratado? Porque ele foi para o outro lado, né? Então ele foi da refração. E esse aqui é o raio refletido. Raio refletido. No geral, os dois fenômenos acontecem sempre, tá bom? No geral. Agora, em situações específicas, isso vai ser diferente. Então, às vezes vai acontecer só um, às vezes vai acontecer só dois deles, os dois, né? Ou às vezes não vai acontecer nenhum. Às vezes a luz ela bate e é absorvida totalmente. Por exemplo, se a superfície for uma superfície de separação opaca. Tudo bem? Então, vamos lá. O que seria a minha reflexão total? Então, imagina o seguinte. O ângulo ele tende a ser maior, ele sempre, na situação onde eu vou do meio mais refringente para o meio menos refringente, o meu ângulo ele sempre vai ser mais aberto do que o ângulo de cá. Isso se dá por uma questão matemática, certo? E esse ângulo ele vai ser sempre afastando o normal. Então imagina o seguinte, imagina que eu abro esse ângulo de incidência. Se eu abrir esse ângulo de incidência, fazer ele ficar maior, né? Por exemplo, um raio assim, ó, mais inclinado, a tendência é que eu abra cada vez mais esse raio refratado, certo? Vai chegar um momento, você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai chegar um momento que esse raio ele vai bater aqui tangenciando a linha de separação entre os dois meios. Concorda comigo? Nessa situação, que está representada aqui, eu vou estar numa situação chamada de situação de ângulo limite. O que é o ângulo limite? É um ângulo a partir do qual o meu raio refratado ele sai aqui tangenciando a minha linha, ó, de separação entre os dois meios, fazendo com que o ângulo de refração seja um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Então esse ângulo, que seria o ângulo de incidência, né? Ele passa a ser chamado agora de ângulo limite e ele vai ter um ângulo de refração igual a zero. Então por que eu tenho reflexão total nesse tipo de situação? Porque a reflexão ela continua acontecendo, certo? Então aqui você vai estar continuando o ângulo R, o ângulo L, perdão. Então você não vai ter mais raio refratado, você vai ter exclusivamente o raio refletido. Então por isso que quando você está a partir do L, se eu abro mais que o L, evidentemente eu não vou ter mais nenhum raio refratado. Eles vão ficar todos aprisionados na água, certo? Então você não consegue, a luz ela não consegue sair de dentro da água a partir de uma certa angulação. Então esse fenômeno ele é chamado de reflexão total. Bom, como é que eu calculo esse ângulo
L. Bom, vamos jogar nessa situação inicial, né, onde eu tenho aqui o ângulo, o nosso R, que é o raio refratado, valendo 90 graus. Se eu jogar no não sei, não senhor, né, eu sei que N2 seno de I, o nosso I é o próprio ângulo limite, igual a N2 seno de R. E esse R, no nosso caso, é 90 graus. Então, seno de 90 graus. Veja, o seno de L, então, vai ser... O seno de 90 graus, se você olhar na tabelinha, no ciclo trigonométrico, você vai ver que ele é 1. Então, o seno de L ele vai ser N2 dividido por N1. E veja, o N2 é o meio 2, né? É o segundo meio. Então, seria o nosso meio do ar. E o N1 seria o meio da água. E note que o N2 ele vai ser menor que o N1. Lembra que o seno tem que ser menor do que 1? Para o seno ser menor do que 1, esse aqui tem que ser o N menor e esse aqui tem que ser o N maior. Então, o meu fenômeno de reflexão total, ele acontece quando eu vou do meio mais refringente para o meio menos refringente, certo? E o seno do ângulo limite ele vai ser a divisão entre o N menor pelo N maior. Então, vamos supor aqui que deu 1 e 2, situação exemplo. Qual que é o ângulo que tem o seno sendo 1 sobre 2? 30 graus. Então, o ângulo limite nessa situação seria, então, de 30 graus. Ok? Então, aqui eu tenho N menos, N mais. Então, a luz está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, ela bate e fica aqui aprisionada. Ela não consegue sair porque o ângulo de inclinação não permite que a refração aconteça. Ok? Então, essa situação é chamada de reflexão total, esse fenômeno é chamado de reflexão total, e é importante que você saiba calcular o ângulo limite de incidência para ter ali a refração nos dois meios, na superfície de separação entre os dois meios. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que com essas ideias a gente consegue pelo menos começar a fazer os exercícios, então na aula ao vivo a gente se encontra e fala sobre os exercícios dessa unidade de 19. Eu vou gravar agora para a gente dióptro plano, que é a unidade 20, e falou, pessoal do segundo ano. Um abraço.